Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E neste vídeo vamos comentar sobre a escalação do Santos, que vai enfrentar o Atlético Paranaense nesta quarta-feira, às 19 horas, com transmissão do Sport TV e do Premier, quartas de final da Copa do Brasil. O Santos com mudança na escalação, principalmente por conta, de jogadores que não podem mais atuar a Copa do Brasil, porque jogaram em outros clubes, desfalques pela questão do DM, alguns reforços também que não conseguiram ser inscritos a tempo. Então vamos comentar sobre isso. Mas antes da gente começar a esse tema do vídeo, eu quero mandar um grande abraço para o Martins, pai do Márcio, que sempre assiste aqui os vídeos do canal. Então um grande abraço para o senhor. E também quero falar sobre a questão da premiação. Tinha uma grande expectativa do Santos em relação a avançar na Sul-Americana e, quem sabe, até conquistar um título por conta da premiação que o Santos poderia embolsar. Foi eliminado, agora nos resta Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Então vamos à premiação do Santos, quartas de final, 3,45 milhões, semifinal, 7,3 milhões, vice-campeão, 23 milhões e o campeão, 56 milhões. Então, essa é a premiação da Copa do Brasil, para as próximas fases e também essa fase das quartas de final. Bom, antes da gente comentar sobre os desfalques relacionados à escalação, vou deixar com vocês um trechinho do vídeo do Luiz Felipe falando sobre a expectativa dessa partida e na volta a gente fala quem deve jogar Fernando Diniz com novidades entre os 11 que iniciam essa partida. Confere aí. Fico muito chateado pela eliminação, né? Não é uma coisa que a gente queria. E como você falou, já tem um jogo importante amanhã, já tem uma nova oportunidade para poder fazer uma boa partida, né? Se Deus quiser sair de lá com a vitória, que esse é o nosso intuito, e dar um grande passo aí para a próxima fase. É importante a gente fazer um grande jogo lá para a gente ter essas 2 semanas aí de preparação, né? Um pouco mais tranquila e focar mais nessa partida de volta aí, que, como você falou, vai ser 2 semanas após a de amanhã, né? Então acho que é fundamental a gente fazer um bom resultado e uma grande partida amanhã. Um spoiler aí é que provavelmente o Luiz Felipe será o titular desse time do Santos, né? Até porque temos desfalques no setor defensivo, que a gente vai comentar daqui a pouco, e também uma grande expectativa que a torcida do Santos estava, que era Léo Batistão pelo menos ficar à disposição para o próximo jogo, né, que será em setembro, já que para esse, agora que ele começou os treinamentos, seria um pouco mais difícil. Só que o Santos estava aguardando um documento que vem da China para conseguir registrar o jogador no BID e esse documento não chegou. Ou seja, Léo Batistão está fora da Copa do Brasil. Não é está fora desse confronto, é da Copa do Brasil, assim como Velasquez e Jandrei, que são 2 outros jogadores, né, que o Santos aguarda essa semana para que assinem contrato e sejam anunciados. Também precisam aparecer no BID, enfim. Então esses 3 reforços ficam de fora. Quem está no BID que foi inscrito para a Copa do Brasil? Augusto Galvão e também Diego Tardelli. Aí, dependendo da questão física, eles podem reforçar o Santos para a próxima partida ou não, né? Aí fica com o critério do Fernando Diniz. Mas vamos então a quem foi relacionado, começando pelos goleiros, João Paulo, Diógenes e Mazotti. Laterais, Madison, Pará, Felipe Jonathan e Lucas Pires. Lucas Pires é uma novidade, é um jogador que inicialmente foi contratado para compor, né, o time sub-23 do Santos. Era uma joia considerada, né, na categoria de base do Corinthians, que vem para o Santos. É um jogador que atua ali na lateral esquerda, um jogador bem promissor, né? Quem sabe a gente consegue ver alguns minutos do Lucas Pires, que foi relacionado, já que o Moraes não pode atuar na Copa do Brasil. Aí a zaga do Santos, que sem Kaique e sem Danilo Boza. Kaique, que está fora de 4 a 5 semanas por conta de uma lesão, e o Danilo Boza, que não pode atuar porque já jogou por outro clube na Copa do Brasil. Então a zaga do Santos, Luiz Felipe, Wagner Palha, Robson e Jonathan. Aí meio-campistas, Giamota, Sanches, Pirani, Balieiro e Ivonei. Como vocês podem observar, Augusto ainda não foi relacionado. E no ataque, vários jogadores relacionados. Lucas Braga, Marcos Guilherme, Marcos Leonardo, Ângelo, Raniel, Bruno Marques e Renier. Marinho segue fora, ainda sem uma previsão de retorno.
E aí, a provável escalação do time do Santos, que tem mudanças, né, principalmente pela questão, né, de não poder contar com alguns jogadores, ou por conta de lesão, e também por conta desse critério da Copa do Brasil, né, que já atuou em outro clube. A provável escalação que o Santos treinou, no último treino antes do jogo, de acordo com a Gazeta, é o seguinte: João Paulo, Madison, Luiz Felipe, Wagner Palha e Felipe Jonathan, Jean Mota como primeiro volante, Carlos Sanches, Gabriel Pirani e Marcos Guilherme, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Ou seja, como será que o Santos entra em campo para esse jogo contra o Atlético Paranaense? Existe uma possibilidade até do Carlos Sanches atuar, né, como um segundo volante, e o Marcos Guilherme também atuar mais ali para o meio, né? Ou o Santos jogar com 2 pontas abertos e o Marcos Leonardo mais centralizado. Existe essa possibilidade. Aí depende de como o Fernando Diniz vai colocar esse time em campo. Por quê? Já vimos em algumas partidas o Marcos Guilherme atuando no meio mais centralizado. Então isso pode acontecer. E também pode acontecer a questão de cada um numa ponta e o Marcos Leonardo, né, mais centralizado. Eu, sinceramente, não gosto da ideia do Marcos Guilherme ou do Lucas Braga jogando na ponta direita. Não é a deles. Já cansei de falar aqui no canal que imagino os dois brigando por uma posição na ponta esquerda. Ou seja, se for para jogar, né, como ponta direita, teria colocado o Ângelo, que é uma coisa que a gente sempre vem batendo aqui na tecla, mas que dificilmente, né, o Diniz coloca isso em prática. Coloca o jogador em algumas situações que não são tão favoráveis, ou não coloca, né? Ou não coloca. Então, fica essa observação. A questão do Santos, o que eu acho que é importante, é conseguir repetir a movimentação que o Santos teve no jogo contra o Internacional no primeiro tempo. Sentiu o Santos com uma movimentação interessante, trabalhando bem a bola nos pés, com poucos cruzamentos, tivemos apenas 19 cruzamentos nessa partida e o Santos rendeu mais. Perdeu alguns gols? Sim, mas, tentando olhar o lado positivo da coisa, tivemos uma evolução na questão, né, de tocar a bola e conseguir criar chances. Aí, obviamente, a finalização a gente tem que torcer para que o atacante consiga balançar as redes. Mas já acredito que é um passo importante. E para esse jogo contra o Atlético Paranaense, a gente sabe que o Atlético Paranaense jogando na Arena da Baixada é sempre muito forte. Né? E vai também com jogadores importantes. O Atlético Paranaense, que recentemente, pelo Brasileiro, perdeu para o Corinthians, mas é um time que dá sim para o Santos vencer. São 2 jogos. O jogo, né, que no próximo jogo o Santos vai decidir na Vila Belmiro. Então é importante vencer esse primeiro jogo ou pelo menos empatar, não perder, para que a gente consiga ter uma vantagem considerável, né? Independente, na Copa do Brasil não tem essa questão de gol fora, né? É mais a somatória, né, dos 2 jogos, mas mesmo assim é importante o Santos não perder, até para a questão da confiança. E a provável escalação do time do Atlético Paranaense, de acordo com o Globoesporte.com, é a seguinte: Santos, né, mesmo nome do nosso time, Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner. Richard, Christian e Terans, né? Olho no Terans, bom jogador. Nicão, Carlos Eduardo ou Jader e Renato Kaiser. Então, o Santos precisa tomar cuidado com alguns jogadores do time do Atlético Paranaense. O próprio Terans é um jogador, né, que preocupa, é um jogador que sabe jogar muito bem no time do Atlético Paranaense e acaba rendendo melhor jogando na Arena da Baixada. Então, o Santos precisa tomar cuidado com alguns desses jogadores. Mas, enfim, eu quero saber de vocês se você está confiante para esse jogo, se você não está confiante, o que você pensa do Santos na Copa do Brasil? É fazer dinheiro ou temos condições de buscar um título, né? Principalmente sem contar com reforços. Agora, os reforços que estão chegando vão atuar apenas no Campeonato Brasileiro, né? Pelo menos se a gente pudesse contar com jogadores, né, que estão chegando, a gente ficaria até um pouco mais empolgado. Mas eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários e me conta também quanto será o placar e quem vai fazer os gols do Santos. Me conta aqui e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também um recado importante para a galera que pensa em se tornar membro. Se tornando membro aqui no canal, a partir de R$ 1,99 por mês, você concorre a uma camisa temática do Santos. Só se tornar membro. Então, aqui, só clicar aqui embaixo que você já é membro e ajuda a gente. Um grande abraço para vocês e não se esqueça, depois do jogo,
corre aqui, porque a gente tem a nossa live para falar desse Atlético Paranaense e Santos. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.